Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vamos para uma live aqui, compartilhar conhecimento com vocês e trocar uma ideia sobre vendas, tá? Hoje o nosso intuito aqui vai ser fazer lives ao meio-dia para que a gente fale um pouco sobre vendas e que a gente possa melhorar cada vez mais o faturamento de vocês. Eu vou fazer isso como forma de agradecimento a muitos que me acompanham aqui no Instagram. E, cara, é sempre bom compartilhar o conhecimento com vocês. Fala, Pinguim tá na área aí. E a minha ideia aqui é compartilhar o conhecimento com vocês, tá? Então eu quero fazer uma série de lives, toda vez que eu puder, meio-dia, entrar aqui e compartilhar o conhecimento com vocês, eu vou fazer isso, tá? Para que a gente possa fazer aí com que todos avancem, que é o nosso propósito. Perfeito? Galera, o que eu quero falar com vocês aqui? Vamos falar hoje sobre cultura de vendas dentro da empresa, tá? É isso que eu quero conversar com vocês. Então vamos trocar uma ideia rapidamente sobre isso. Não quero me estender, vai ser uma live curta, mas para trazer um ponto diferenciado de todos os estudos que a gente tem feito e do que tem dado certo aqui para nós, para que vocês façam aí também na empresa de vocês e vocês comecem a ter o resultado que eu estou tendo hoje, do faturamento que eu estou tendo hoje na minha loja, tá? Eu quero passar esse conhecimento para vocês, tá? Uma das coisas muito importantes que tem acontecido aqui na Ação Reparo foi que a gente implementou uma cultura de venda dentro do nosso negócio, tá? Quem é que tem cultura de venda no seu negócio? Coloca nos comentários que eu quero saber, tá? O que é cultura de venda? Antes de mais nada, o nosso negócio, para ele acontecer, para ele se formalizar, para ele concretizar, ele precisa vender. De que adianta você ter uma loja linda? De que adianta você ser o melhor técnico? De que adianta você ter o melhor produto se não vende? Eu sempre falo nos meus treinamentos que qual é a sua função hoje dentro da sua loja? Qual é a sua função dentro da sua loja? Aí muitos dizem, eu sou um gerente, eu sou o técnico, eu sou o gestor. E não é verdade. Vocês têm que entender que a nossa função hoje dentro das lojas é sempre de vendedor. Sim, galera, sempre vendedor. Nós sempre vamos estar vendendo dentro das lojas. E é isso que vocês têm que implementar dentro da empresa de vocês. A cultura de vendas, tá? Uma das primeiras fases que eu tive, isso foi até de um treinamento que eu dei aqui para os empresários da minha região, na cultura de vendas, foi o primeiro passo como é que hoje você treina o seu time, tá? Rafael, mas é eu e mais dois, não faz mal, pode ser você e mais um, pode ser só você. Você tem que se treinar, tá? Como é que funciona isso, pessoal? Primeiramente, a pessoa que é responsável hoje pelas vendas, por exemplo, o gestor, ela tem que estar sempre com fome de conhecimento. Sempre com fome de conhecimento, sempre com fome de aprender mais. Eu quero entender mais de vendas, eu preciso ler livros. Eu já tenho colocado alguns livros aqui no meu Instagram para vocês, como Vender, Lucrar e Escalar, do Rafael Matos, que é muito bom. Vendedor bonzinho não enriquece, que nem do Thiago Concer. Então são livros que fazem com que a gente mude a nossa mentalidade sobre vendas e que a gente entenda um pouco mais sobre isso e nos tragam técnicas novas sobre venda. Então a primeira coisa que eu faço aqui dentro da minha empresa é mudar a minha percepção de venda como gestor do negócio, para que eu possa depois passar para baixo o que são os outros, o que eu vou passar de fluência para os meus funcionários, tá? Então eu aprendo e repasso, eu transbordo na vida deles, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui agora também. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento é aprender. Cara, treinamento de vendas. Eu já fiz um treinamento de vendas, eu já li sobre vendas. Quem foi que leu sobre vendas hoje? Coloca no comentário aí. Quem é que já leu o livro de vendas hoje? Coloca nos comentários que eu quero saber. Qual é o livro que você leu? Qual é o último treinamento de vendas que você fez? Por que isso é importante, pessoal? Por que eu vejo dentro dos negócios? Né? A maioria dos negócios, tenho ocupado muitos empresários. Vou contratar um gerente. Vai lá e pega um gerente com formação, um gerente que tenha um curso já, que já tenha feito alguma especialização. Vou contratar um financeiro, alguém da área de contabilidade, que já tem experiência, que já tem alguma formação, algum curso. Vou contratar um vendedor. Você conhece alguém que está parado? É ou não é assim? E aí você para pensar que o vendedor é o nosso front na frente da nossa loja. É ele que faz o negócio acontecer, é dali que roda as vendas. E aí a gente vê muitas pessoas, botando qualquer pessoa como vendedor, correto? Qualquer pessoa entra como vendedora, só que essa pessoa que entra como vendedora não está qualificada o suficiente para fazer as vendas da tua empresa. E aí você não entende por que você tem uma empresa boa, uma empresa com produto bom, uma empresa com potencial e ela não vende. Porque você está com um soldado ruim ali na frente. Você tem as melhores artilharia, mas o seu soldado não sabe operar aquilo. Então o que você tem que fazer como aí o capitão desse exército? É treinar essa galera. E para implementar a cultura de venda, a primeira coisa que eu sempre falo para os empresários é o treinamento periódico do seu time. Tá? Você precisa transbordar neles. Antes de você transbordar, você precisa treinar. Você precisa absorver conhecimento. Sempre, galera. Nós temos que agir como profissional. Tá? Vamos lá.
Nós somos empresários, correto? Todo mundo é empresário, pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui nessa live são empresários. Cara, um médico, ele não estudou para ser médico? Estudou. O engenheiro não estudou para ser engenheiro? Estudou. O advogado não estudou para ser advogado? Estudou. Nós, como empresários, não devemos estudar para sermos melhores empresários? Não devemos ler livros da área? Não devemos nos atualizar? Por que, cargos d'água, vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem treinamento? Qual é a preguiça que você tem? Porque senão você vai continuar sendo o mesmo empresário amador de sempre e nunca vai se tornar um profissional. Nunca vai se tornar algo que realmente construa uma empresa de qualidade. Construa uma empresa que vai fazer o diferencial. E é isso que nós precisamos. Empresas com diferenciais. Empresas que saibam como tratar o cliente. Empresas que saibam como sair de situações embaraçosas com o cliente. Empresas que saibam como escalar o negócio delas. E isso a gente só vai aprender estudando, nos profissionalizando. Agora eu pergunto para vocês e fica a reflexão. Vocês têm se profissionalizado ou vocês têm agido como mais um amador no mercado? Por que o meu concorrente, por muitas vezes, consegue ser superior a mim? Será que ele está fazendo o que você não está fazendo? Será que ele está conseguindo ler um livro que você não leu ainda? Ou ele fez um treinamento que você não leu ainda? Ou agora, na hora de meio-dia, assistindo uma live, você já está na frente dele. O que eu vou passar aqui, você já vai ter algum discernimento a mais para você entender. Tá? Então é importante que você tenha na sua mente que a cultura de vendas é a primeira coisa que a gente vai implementar na nossa loja. Porque, como eu disse, sem vendas, nada acontece. Então, o treinamento periódico do time, tá? Por que eu bato nessa tecla? Porque o teu time tem que estar alinhado com as tuas crenças de vendas, a cultura de venda. E por que isso é tão importante? De nada adianta ter uma boa loja sem vender. Tá? Você tem que ser o melhor vendedor da sua loja, perfeito? E dali você vai transbordar na vida dos outros. Como é que eu vou fazer isso? Eu gosto de treinar meu time. Então eu já botei aqui no meu Instagram um tempo atrás como é que eu fiz essa questão de treinar o pessoal daqui, da minha loja. Nós paramos às 19 horas e ficamos 3 dias das 19 até as 22 horas treinando o time. E eu entendendo e identificando os problemas que eu tinha. Então a primeira coisa que a gente viu ali foi entender a necessidade do nosso cliente. Parar para escutar o que o nosso cliente está gritando. Às vezes, a gente só ouve, mas não escuta. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é ouvir? Ouviu, saiu, não processou nada. Foi embora. Agora, quando é que você realmente escutou o seu cliente? E entendeu qual é o problema dele? Porque, na verdade, de tudo, nós somos grandes resolvedores de problemas. Tá? A gente precisa resolver os nossos problemas. Precisamos resolver, os problemas dos nossos clientes. E não gerar mais problemas para eles. Então todo empresário ele resolve um problema, alguns pequenos, outros menores. E escutar o cliente nesse exato momento é uma função que a gente precisa para que a gente consiga botar para ele um serviço de qualidade, um produto de qualidade, entender o que realmente ele precisa. Um exemplo, você vai no mercado e procura determinado produto e não acha, tá? Não acha. Se o empreendedor daquele mercado fica ligado, 1, 2, 3 produtos, 3, 4, 5 clientes pediram um produto parecido ou semelhante, né, ou seja o mesmo produto, opa, esse produto aqui é interessante, eu tenho que trazer ele para o meu mercado. Você tem uma loja de iPhone, você viu que muitos clientes pediram um iPhone lacrado, iPhone 13 lacrado. O que você tem que fazer? Próxima vez que possível, traga um iPhone 13 lacrado. Você viu que está tendo uma demanda alta de uma determinada tela dentro do seu mercado, está tendo uma determinada tela de S20 FE. Pô, eu não tenho essa tela pronta entrega, eu tenho que sempre encomendar. Então traz a tela e deixa no estoque. É escutar o que o seu cliente está pedindo e você não está atendendo de imediato. Rafael, mas eu posso trazer a tela por encomenda? Claro que pode. Só que se o seu concorrente for mais antenado que você e entender que o cliente está pedindo isso com mais frequência e você não está trazendo nem ele, e ele começar a trazer primeiro, o cliente provavelmente ele vai fechar com quem tem na hora, com quem tem a pronta entrega. Então corre na frente e não deixa isso acontecer. Não deixa isso parar o teu negócio. Então escuta o cliente. E aí nessa pegada de escutar o cliente, foi voltando por que a gente treinou o time. Porque a gente precisa entender o que o cliente está querendo. E chamar, cara, o que os clientes estão pedindo? Os clientes estão pedindo muita tela de S20 FE. Muito iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 lacrado. E os nossos colaboradores treinados, eles começam a listar o que realmente os clientes estão precisando. E a gente começa, como gestor, a trazer aquilo como os produtos que estão na vez, os produtos que estão sendo pedidos. Tá? Então, isso só acontece quando você treina o time. O teu time tem que estar apto para entender e escutar o cliente, e se a gente não tem como resolver no momento, a gente pode resolver posteriormente. Tá?
Segundo ponto também, que a gente vem da parte da escuta do cliente, saber escutar, saber ouvir o cliente, é entender a dor do cliente. Por que eu digo isso também? Já vi muitas vezes, pô, cara, seu cliente vai lá e ele trabalha com o celular, perfeito? E você não pode disponibilizar de fazer o celular dele com mais rapidez, porque você não tem uma organização na bancada, você está deixando dinheiro na mesa. É tentar se adequar a determinados tipos de dores do cliente. Tem cliente que precisa como dor o tempo. Tem cliente como dor precisa de uma tela original. Tem cliente como dor precisa de um parcelamento melhor. Tem cliente como dor que não pode pagar por aquele preço, mas pode pagar por um outro que você pode ajustar de repente no momento. Entende? Então você tem que fazer com que a dor do seu cliente sirva para que você possa vender para ele. Então, se você tem a tela pronta entrega, a dor do seu cliente é imediata, ele não pode ficar muito tempo sem o aparelho, você já pode vender isso para ele. Olha, eu tenho essa tela aqui, a pronta entrega, eu vou te passar na frente dos outros telefones para a gente fechar esse negócio e você sair com o seu smartphone daqui a 2 horas. Se o cara tem uma dor de tempo, porque ele trabalha com o aparelho, ele fecha com você na hora. Entende? Então é isso que a gente precisa sempre ficar muito ligado. É ficar ligado qual é a dor do meu cliente e como eu posso sanar essa dor do meu cliente. Ah, isso, é simples. É você entender o cliente, é conversar com o cliente. Tá? A gente muito mais ouve do que escuta. Então, tipo, ouve, entende o problema, processa e vê como é que você pode ajustar ali naquele momento para fazer com que o seu cliente ele fique mais tempo dentro da sua empresa e fique, obviamente, gastando com você. Tá? Segunda coisa ali, técnica de venda consultiva, tá? Venda de soluções. Como eu falei para vocês, o cliente de vocês eles vão com problema. Você não pode arranjar mais problema. Você tem que vender a solução desse problema. Ou seja, o cliente chegou com um aparelho molhado. Tá? Cliente chegou com um aparelho molhado. Muitos aqui podem não trabalhar com conserto de aparelho molhado. Tá tudo certo. Mas você vai arranjar mais um BO para o seu cliente? Ah, eu não trabalho com aparelho molhado, procure outra loja. Cara, já tenta resolver ali. Olha, aparelho molhado eu não trabalho porque eu posso consertar ele para você agora e daqui a 30 dias ele pode parar um periférico e eu não vou poder te dar garantia e você vai acabar saindo prejuízo. Porém, eu tenho aqui iPhones seminovos para te vender. Eu tenho aqui um Xiaomi para te vender, eu tenho aqui um Samsung, aí você deu uma solução para o problema dele. Tá? Ah, Rafael, mas eu não vendo o aparelho. Bom, cara, então você tem que se adequar. Tá? Como eu falo, você não pode viver numa pequena bolha, você não vai conseguir. Você tem que abrir o seu leque, abrir o seu mix de produtos aí. Você precisa entender melhor o seu cliente. Cara, eu não vejo hoje uma assistência técnica que não venda telefone, cara. Por quê? Porque os telefones que não estão funcionando, o telefone chegou apagado, bateria morta. Cara, o que você faz? Você vai lá e vende aparelho. O telefone chegou, bateria morta, caiu na água. Né? Bateria morta, desculpa, placa morta, caiu na água. Cara, vai lá, vende aparelho novo pro cara. Agora você não pode criar um outro problema e dizer pro cara que ele não tem a solução, porque quem é que vai solucionar o problema dele? O seu concorrente. Se você não tem hoje um aparelho para vender para ele, o seu concorrente vai ter. Ou ali uma grande magazine vai vender para ele. Só que, cara, toda vez que o cliente entra dentro da sua loja, ele não pode sair sem a solução, porque se ele sair sem a solução, ele não vai consumir dentro do teu negócio. Se ele não consumir dentro do seu negócio, ele não vai gastar, e você não vai vender, e você não vai faturar. Então temos que virar essa chave para que o nosso cliente ele tenha que chegar no nosso negócio com uma solução, com um problema, e nós temos a solução. E no meu treinamento de vendas para o meu time, eu faço isso. Por isso que eu digo que é tão importante a gente implementar a cultura de venda dentro do nosso negócio, porque quando a gente implementa essa cultura de venda do negócio, nós falamos com o time, porque o time não deixa o nosso cliente sem solução. Nós precisamos resolver o problema dele, tá? Outra coisa que a gente faz muito aqui é upselling e cross-selling, tá? O que é upselling e cross-selling, tá? Vamos botar aqui, isso aí é treinamento de venda para o seu time, tá? Tem que fazer, isso aí é fundamental. Upselling, por exemplo, o cliente já veio aqui na cabeça que quer comprar, por exemplo, um iPhone 13, tá? De R$ 3.300, que é o que a gente vende hoje aqui de 128 GB, tá? Isso vai variar muito de região para região. Chegou aqui, quero um iPhone 13 de R$ 3.300. O upselling é a gente dizer para ele, olha, por mais R$ 500, você pode levar, por exemplo, esse iPhone 14, que é R$ 3.899, entende? Por mais, sei lá, R$ 700 você leva tal aparelho. É fazer com que o seu cliente compre mais dentro da sua empresa, tá? Mas do produto que ele já ia comprar. Então, seria para comprar um iPhone 14 e fazer com que ele, de repente, pense melhor, gaste um pouquinho mais e saia com um iPhone 15. Se ele vai comprar, por exemplo, um Redmi Note 13 dentro da sua empresa, tentar fazer um upselling para ele que, por mais X reais, mostra as qualidades do produto que ele está levando, ele pode sair com o Note 13 Pro. Entenda que, pessoal, nós precisamos passar para o nosso cliente valor e não preço. Quer ver um exemplo?
Se eu disser para vocês o seguinte, ó pessoal, eu tenho aqui uma nota de 50 reais, essa nota de 50 reais, e eu quero vender ela por 100 reais. Quem é que vai comprar essa nota de 50 reais por 100 reais? Ninguém, obviamente. Eu tenho essa nota de 50 reais e quero vender ela por 75 reais. Quem é que vai comprar? Ninguém, obviamente. Eu tenho uma nota de 50 reais e quero vender por 50 reais. Cara, não tem diferença nenhuma, são o mesmo valor. Agora, se eu disser assim pra vocês, eu tenho uma nota de 50 reais e quero vender por 40 reais. Aí a coisa começa a ficar diferente. Vocês não concordam comigo? Coloca nos comentários. Por que isso? Porque a percepção de valor de 50 reais é maior do que o preço de 40 reais. E é isso que você tem que fazer com o seu cliente. Mostrar para ele que o determinado produto tem um valor muito maior do que o preço que ele está pagando. Rafael, como é que você faz isso dentro da sua empresa? Cria manual de vendas. Agora mesmo nós estamos falando sobre cultura de vendas, né? E o primeiro ponto que eu quero bater com vocês é treinamento periódico de vendas. Cara, treinar o seu colaborador para que ele saiba quais são as características técnicas do produto que você está vendendo faz com que aumente a percepção de valor do seu produto em relação ao preço que você cobra. E quando a gente tem uma maior, como é que eu posso te dizer? Uma maior percepção de valor do que o preço que nós estamos cobrando, fica muito mais fácil da gente conversar com o cliente e mostrar para o cliente o que realmente a gente está querendo fazer ali. É levar um produto de maior qualidade, tá, por uma diferença pouca de preço. Às vezes nem ele sabe que de repente por 400, 500, 600 reais você consegue levar o nível do smartphone que ele quer comprar para outro. Não estou falando de smartphone, mas pode ser para qualquer outra coisa. Telas, por exemplo, daqui a pouco você tem uma tela, por exemplo, uma tela em céu de LCD, tá? E uma tela OLED. Mostra as diferenças. Por que a OLED é mais cara? Não é à toa que ela é mais cara. Mostre a qualidade, mostre a diferença, fale sobre o consumo energético, fale sobre a construção da tela. Deixe o valor percebido pelo cliente muito alto. E quando você falar o valor de preço, nós vamos para baixo. Tá? Claro que existem técnicas como ancoragem de preço e tudo mais, que pode ser feito, nós vamos deixar para uma outra live. Tá? Cross-selling é você colocar ele dentro de uma esteira de produtos. Como assim, Rafael? Pensa comigo. Você foi lá e trocou a tela do seu cliente, perfeito? Depois da tela do seu cliente, cara, você vai botar uma película, você vai botar uma capa, e por aí vai. Você vai vender um fone, você pode ofertar mais um kit de carregador. Ah, Rafael, mas ele já tem... Cara, mas será que ele tem um kit de carregador pro carro? Será que ele tem um cabo extra que ele está precisando pro carro? Será que ele não precisa de uma... Tem uma coisa que a gente chama aqui que é de venda intangível, tá? Eu vou fazer uma outra live sobre isso, tá? Você sabe o que é venda intangível? Coloca nos comentários, quem não sabe. O que é venda intangível, tá? Se tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso para aumentar o faturamento de vocês, tá? Mas é ofertar para o seu cliente, para que faça o aumento do ticket médio dentro da empresa de vocês. Tá? Isso é muito importante, porque aí, quando a gente bota o cliente na nossa esteira de produto, a gente aumenta o nosso ticket. E nós queremos aumentar o ticket. O segredo do faturamento maior é utilizar o teu produto, tá? Tem um estudo que diz que a gente gasta muito mais para trazer um cliente novo, tá? Do que para manter o cliente que a gente já tem. Então, por que eu vou gastar mais para trazer um cliente se eu posso vender mais para esse meu cliente? Principalmente na hora que ele já está efetuando uma compra naquele momento. É só botar ele na esteira de produto, tá? É só botar ele na esteira de produto. Precisamos que ele entenda que ele já está ali. O que falta agora? Ele seguir o fluxo da loja. O que é o fluxo da loja? Comprou um iPhone? Cara, já começa a ofertar capa, já começa a ofertar película, já começa a ofertar mais cabo, carregador, já começa a ofertar um fone. Cara, você tem que ofertar. Se você não ofertar, o cliente não vai sair. É muito difícil o cliente ir lá, agora eu quero um cabo, agora eu quero uma película, agora eu quero um fone sem fio, agora eu quero uma, sei lá, até uma JBL eu já vendi junto com o iPhone. Cara, você precisa ofertar para o seu cliente. Se você não ofertar, não vai acontecer. Tá? Esse é o cross-selling. Terceiro ponto aqui que a gente vai falar é a construção de relacionamento a longo prazo, tá? Follow-up. O que é follow-up, galera? Quem é que aqui faz pós-venda? Tá? Quem é que faz pós-venda aqui? Pós-venda é uma coisa muito interessante. Eu não vejo muitas pessoas fazendo pós-venda. O pós-venda, ele cria um laço com o seu cliente, onde ele vai olhar para a empresa e dizer assim, cara, se a empresa está preocupada comigo. Todo nosso cliente que compra smartphone com a gente, faz o serviço, a gente chama para um follow-up, a gente chama para um pós-venda. Olha, fulaninho, olha, Thiago, poxa, você comprou comigo aqui um iPhone, sei lá, um iPhone 12. Como é que tá o teu iPhone que você comprou? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma ajuda? Conseguiu configurar? Tá funcionando certinho? Precisa de algo? Ó, Thiago, você trocou a tela comigo aqui do seu iPhone 13. Cara, como é que ficou a tela? Como é que foi o nosso atendimento? E a gente sempre começa assim, cara, primeiro eu quero te agradecer por ter escolhido a nossa loja. Ponto.
e depois eu pergunto como é que foi o serviço ou o produto que ele comprou, tá? Claro, pessoal, que eu faço isso só para questões mais caras, né? Tipo, eu não consigo ficar fazendo isso para carregador, película, não. Mas o cara que veio aqui, fez uma ordem de serviço, me deu os dados dele e eu tenho como falar com ele, é interessantíssimo que você faça o follow-up. Você cria uma conexão muito forte com o seu cliente, tá? E ele se sente abraçado pela empresa. Ele se sente bem com a empresa, porque a empresa está preocupada com o serviço que prestou. A empresa está preocupada, tá, com o serviço, com o jeito que ele foi atendido, se ele está satisfeito. Isso é uma empresa preocupada. Agora, será que você tem feito isso? Pensa comigo. Você vai lá numa determinada empresa, compra um carro com valor agregado maior. Poxa, você vai lá, o cara nem liga para saber como é que você tá, o cara nem liga para saber se o carro tá bom ou tá ruim. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você vai ali e compra um iPhone, né, sei lá, é que a gente vende isso, mas você vai lá e compra uma roupa mais cara. Ah, comprei um relógio, eu gosto muito de relógio. Comprei um relógio. Pô, cara, depois você vai lá, o cliente, o vendedor que te atendeu vai lá e chama. Rafael, como é que ficou o relógio? Tá tudo certo, o relógio tá 100%. Estamos aqui para te agradecer sobre a sua compra, dizer que você é um cliente muito especial e que nós estamos felizes de te atender. Qualquer dúvida que você tenha sobre o produto ou qualquer outro que você tenha em mente, pode nos mandar aqui. Quando a gente pensar em relógio, eu vou chamar aquele cara. Quando esse meu cliente pensar em manutenção ou pensar em telefone, ele vai me chamar. Porque a gente tem já um relacionamento, percebe? Então o follow-up ou o pós-venda é importantíssimo dentro da empresa. Se você não faz, você pode estar deixando dinheiro na mesa e o seu concorrente está batendo em cima e pegando, tá? Uma coisa que eu bato muito em cima, pessoal, é o seguinte, ó. O pessoal gosta muito daquele papinho, tá? Ah, Rafael, mas tem mercado para todo mundo. Ah, Rafael, mas não vai faltar cliente. Eu concordo, não vai faltar cliente, tem mercado para todo mundo, mas se você tem um produto ou um serviço que o seu cliente precisa, ele foi até a sua loja, ele quer comprar, ele quer fazer, e ele não fez com você, por que você vai deixar para o seu concorrente? Não faz sentido. Você pode atender o seu cliente de uma forma bacana, você pode atender ele e trazer um resultado bacana para ele. Por que você não vai vender para ele? Vai deixar ele escapar entre os dedos para ir para a concorrência? Não faz sentido. Não faz sentido. Então você tem que entender e armar o time, por isso que hoje nós estamos falando aqui sobre cultura de venda e sobre treinamento periódico de vendas para o seu time, porque você tem que armar o seu soldado. Como eu falei, eles são o front da empresa. Se você não arma o seu soldado, ele pode ter até uma arma boa para atacar, mas ele não sabe utilizar. E aí de que vale? Nada. Não vale de nada. Então você tem que saber como fazer com que o seu soldado façam as vendas no front. E você precisa armar ele, treinar ele. E é o que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Estou dando algumas dicas para você. Outra coisa que nós fazemos muito aqui na Ação Reparo, eu já vou dizer aqui para vocês, é o LTV. Você sabe o que é LTV? Lifetime Value, tá? Lifetime Value. O que é o LTV? Acabei de dizer para vocês que conquistar um cliente é muito mais caro do que manter um cliente que você já conquistou e já vendeu para ele. Tá? Por que não vender mais para esse cliente que você já conquistou? Por que você não tem esse relacionamento com ele? O LTV, o Lifetime Value, ele vai vir em consequência ao teu follow-up, tá? O teu pós-venda. Por quê? Quando você faz o pós-venda, você fica marcado na mente do seu comprador, do seu cliente. E quando o seu cliente precisa de determinado produto, não faz com que ele procure a concorrência, dificilmente ele vai procurar. Então o que ele vai fazer? Ele vai voltar em você. E aí você começa a criar com ele um relacionamento de compra múltipla. Como que funciona isso? Por exemplo, você vendeu um aparelho para o cliente, correto? Esse aparelho que você vendeu para o cliente, em determinado período ele caiu e quebrou a tela. Por que ele vai levar no seu concorrente? Ele tem que trazer em você e continuar com você na sua esteira. Chegou em você. Eu falo muito sobre isso no meu treinamento de gestão de especialistas. Tem uma aula lá sobre venda de aparelhos, né, onde a gente passa tudo sobre isso. E lá a gente diz que como é que você vende, por exemplo, iPhone e não tem a capacidade de dar manutenção em iPhone? Tá? Isso pode acontecer, eu conheço inúmeras pessoas que fazem, mas isso é deixar dinheiro na mesa. É você não estar focado no LTV dos seus clientes. Fazer com que o seu cliente procure, por exemplo, uma outra empresa, e se essa empresa também vende iPhone, e lá ele fica tentado a trocar o iPhone, e ele troca o iPhone lá, pronto, perdeu o cliente, porque essa outra empresa, ela vende iPhone e ela dá manutenção. Pronto, você perdeu o cliente. Agora você precisa ter um relacionamento a longo prazo com o seu cliente. Por isso que eu falo também sobre muitas vezes garantia. O pessoal adora se pegar numa garantia. Eu nunca vi sobre isso. Garantia, pessoal,
a gente tem que resolver da melhor forma possível para manter o cliente perto de nós. Claro que eu entendo que existem clientes e clientes. Existem clientes que não vão valer a pena fazer garantia. Existem clientes que vão estar lá enchendo o saco da gente por uma coisa que não é garantia. Mas o que é garantia? Você tem feito a garantia de forma correta? Você tem realmente aí trocado aquela tela quando tem que ser trocada? Você tem feito aí inúmeras desculpas para que a garantia não se ocorra? Quando você faz isso, o que você está dizendo para o seu cliente? Olha, você não é importante para mim, o meu produto ele não tem garantia e eu te enganei. É isso. Agora, quando você realmente dá garantia do produto, você chega lá, cara, isso aqui realmente é garantia, eu vou te dar garantia, ó, tal dia tá aqui. Acontece, cara, garantia faz parte do nosso processo. Se você não está tendo caixa, capital para dar garantia para os seus clientes, algo de errado está na sua gestão. Por quê? Quem vende aparelho? Cara, você tem que separar um pouquinho, porque sabe que uma hora vai dar garantia. Como aconteceu comigo semana passada. Tivemos um problema no Note 13. Cara, garantia. O que eu fiz? Recolhe o Note 13 do meu amigo ali. Esse Note 13 não é passível de conserto, tá? Deu um BO na placa. Recolhe ele, tá aqui o novo, tchau. Ah, Rafael, é passível de conserto? A gente dá conserto. Tá? Mas o que não é passível, a gente troca o aparelho. Pronto. Por quê? Porque eu quero manter esse cliente comigo. Esse Note 13, cara, esse Note 13 pode quebrar a tela, pode estragar a bateria, ele pode precisar do carregador, ele pode precisar de película, ele pode precisar de capa, ele pode querer trocar o Note 13 daqui a um ano, e daqui a um ano eu vou estar aqui para vender para ele, sei lá, Note 14. E é isso que você precisa fomentar dentro do seu negócio. A cultura de venda. Você precisa entender que o seu cliente não vai comprar uma vez só com você, e você precisa entender que quando você captura o cliente que era do seu concorrente, você ganhou 2 vezes. Porque você está com um cliente a mais na sua carteira, e você tem que fazer de tudo para que aquele cliente agora não saia dali. Atenda o seu cliente com presteza, atenda o seu cliente com profissionalismo. Isso acontece quando a gente, já falei, implementa a cultura de venda. Cultura de venda não é simplesmente só para a gente vender mais, mas é para a gente aprender a tratar o nosso cliente como ele merece. Aprender a tratar o cliente como tem que ser, para que ele possa gastar mais vezes dentro da nossa loja. Só que a gente precisa implementar essa cultura de venda. Falei com vocês aqui na cultura de venda, que eu acho muito importante, tá? O treinamento periódico do nosso time de vendas. Falei aqui sobre o entendimento das necessidades do cliente. Falei sobre a empatia da escuta ativa, ou seja, nós precisamos ouvir melhor o nosso cliente e entender quais são as dores dele, que foi o segundo ponto, mapeamento de dores. Falamos aqui sobre técnicas de venda consultiva, ou seja, venda a solução, você tem que vender solução para o seu cliente, não vender problema. Se ele vem com problema, você dá uma outra solução para que ele saia de lá satisfeito. Falamos sobre upselling e cross-selling, como é que a gente faz aqui na Ação Reparo, tá? Terceiro ponto que nós falamos foi sobre construção de relacionamentos a longo prazo. Para mim, eu acho uma das coisas mais importantes na relação de construção, de fazer o LTV com o seu cliente. Falamos sobre follow-up proativo. Follow-up é o pós-venda, para que você mantenha uma conexão com o seu cliente. E também o foco no LTV, tá? Foco no lifetime value. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui agora que a gente já vai trocando uma ideia. Eu vi alguns comentários aqui. O Thiago botou: a venda começa quando o cliente sai da loja. O pós-venda é muito importante, até porque competir com grandes players em preço não tem jeito. Exatamente, Thiago. Ó, eu sempre digo que o pós-venda, ele não é um pós-venda, ele é uma pré-venda. Entendeu? Caiu a ficha. O pós-venda, ele não é um pós-venda, ele é uma pré-venda para algo próximo. Então, você não vai fazer um pós-venda, você já vai fazer uma pré-venda de algo que ele nem sabe que ainda precisa. Como que funciona? Você vai lá e faz um pós-venda sobre um determinado serviço. Troca de tela do S20 FE. Como é que ficou a tela? Por exemplo, Matheus, como é que ficou a tela do S20 FE? Ficou bom, cara? Te agradecer pelo que você fez a tela aqui com a gente, tal. Tá precisando de alguma coisa? Ah, pô, Rafael, eu queria, sei lá, tô precisando de um carregador agora. Perfeito, eu tenho um carregador, funciona assim, assim, assado. Você que é um monte de motoboy, o Pix é esse e tal. Você já faz uma pré-venda para alguma coisa. Rafael, não tem interesse em nada, muito obrigado. Beleza. Vamos botar aqui esse cara, daqui a pouco quer trocar um telefone. Com quem que ele vai falar? Com você. Esse cara precisa de uma outra manutenção. Com quem que ele vai falar? Com você. Mesmo ele não sabendo ainda o que ele precisa naquele determinado momento, a pré-venda já está feita, porque você já foi lá, cravou a sua bandeira, que você é o cara que soluciona problemas para ele relacionados a smartphone, e ele toda vez que pensar em você, pensar em conserto, ele vai pensar na sua loja, em você. É assim que funciona. Pós-venda é uma pré-venda para outras coisas, tá? Pessoal, eu vou finalizar nossa live por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de vendas. Vou tentar trazer aí todos os dias um pouquinho de conteúdo de vendas para vocês irem interagindo comigo aqui, tá? Coloquem, vou deixar essa live gravada aqui no meu Instagram, coloquem suas dúvidas nos comentários, troquem uma ideia lá, que eu sei que isso é muito importante para nós. Eu tenho estudado muito sobre vendas, eu tenho melhorado muito a nossa venda aqui, a gente está num processo de expansão muito grande aqui na Ação Reparo,
e eu tenho me tornado um outro empresário em todas as imersões que eu tenho feito e já fiz. Perfeito? Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. O que precisar, me chama lá no Instagram, conversa comigo, me chama no direct. E vai lá agora, vou deixar essa live gravada, vai lá nos comentários, bota o que você achou dessa live e qual é a tua dúvida. Beleza? Aí, ó, Matheus, almoçando e adquirindo conhecimento. Você é fera, prof. Tamo junto, cara. É isso aí. Essa é a ideia. Você tem que estar nesse momento ali almoçando, escutando a live, pegando um conhecimento que eu vou transbordar na vida de vocês, tá? Hoje, agora, meu maior propósito é trazer conhecimento para vocês de uma forma que vocês possam mudar algo dentro do negócio de vocês, tá? E hoje foi sobre o treinamento periódico de vendas para o time de vocês. Valeu? Forte abraço, galera. Fica com Deus aí.